Fala, meus alunos queridos, vamos lá. Vou falar um pouquinho hoje sobre a nossa revisão da disciplina de inteligência empresarial para NP2, certo? Que ocorrerá na semana do dia 8 ao dia 12 de dezembro de 2025, tá? Lembrando que essa revisão você também tem que assistir o vídeo da NP1 e essa revisão vai ser útil também para a segunda chamada, caso necessário, e para a final também, caso necessário. Então vamos lá. Uma pergunta que pode cair. A crescente complexidade na tomada de decisão empresarial é causada principalmente por quê? Cada vez é mais complexo, né, esse processo de tomada de decisão. Mas qual é um ponto que realmente impacta e está tornando isso cada vez mais complexo? É porque existe um crescimento muito grande de informações. Antigamente as pessoas não tinham acesso à informação, agora tem. Só como é que você vai compilar, entender, ter agilidade para captar essas informações e também para ver se aquelas informações são confiáveis para que você tome a melhor decisão. Além de muitas situações estratégicas, né? Concorrência, cliente, o cliente muda o seu comportamento, gosta de uma coisa, no outro dia muda, tal. Essa quantidade de informações, de variáveis, né, estratégicas, isso é a principal dificuldade que o gestor tem para a tomada de decisão nos dias atuais, tá? Outra pergunta que pode cair. A IA transforma os dados brutos, né, em insights, né, em dicas, através de quê? Usando o quê? O principal ponto que ela usa, né, são algoritmos avançados que eles conseguem entender, né, aqueles dados, ele consegue interpretar e analisar aquilo com muita agilidade, né? Então, na IA eu sempre tenho um grande volume de dados, na qual eu vou lá e eu consigo entender um pouco o comportamento desses dados, né, com alguns algoritmos ali bastante avançados para que ele possa interpretar aquilo e dar sugestões ali para o usuário, tá? Outra pergunta que pode cair. A IA generativa, né, que é mais ou menos o ChatGPT. O que é que mais destaca nela, né? O mais interessante na generativa, o nome já está dizendo, que ela gera. Ela consegue gerar conteúdos, consegue gerar vídeos, né? A gente vê no ChatGPT, consegue gerar texto, consegue gerar imagem, né? Consegue gerar áudios, em algumas situações simular algumas coisas. Então, o nome está falando generativa, que ela, a partir do grande volume de dados, ela consegue gerar algumas situações como conteúdos, vídeos, textos, áudios, né? Algumas simulações, coisas desse tipo. Esse é o principal ponto da IA generativa. Nós temos outras, como a preditiva, por exemplo, mas na generativa o principal ponto é esse aí. Outra questão que pode cair é, entre os benefícios do uso da IA, da inteligência artificial na tomada de decisão, está um ponto muito importante da utilização da IA gerando benefício, né, na tomada de decisão, é porque ela consegue identificar algumas informações, alguns padrões, né, alguns comportamentos nos dados que é quase que impossível o ser humano ver. Então, se eu for pegar o relatório de venda dos últimos 5 anos da empresa e entender por que aquele produto vende mais nessa época, é quase impossível, né? Então, a IA consegue, de uma maneira mais ágil, mais não, né? Muito mais ágil, entender esse comportamento, identificar algum desses padrões, né, de uma maneira que o ser humano, nesse ponto, seria muito difícil, porque o volume de dados é muito grande, seria muito difícil o ser humano conseguir visualizar isso aí. Um grande desafio citado, desculpa, na implementação da inteligência artificial a gente tem vários pontos. Como é que a gente vai implementar a inteligência artificial na empresa? Mas o principal ponto que a gente observa é o comportamento das pessoas, é a resistência das pessoas. Às vezes ela não entende, tudo que é novo que você não entende, o primeiro passo é ter medo, né? De substituir a pessoa, mas a gente não deve pensar por esse lado. A gente tem que
explicar para a pessoa que a IA vai ajudá-la, vai trazer benefício. Lógico que ela pode gerar em algumas situações desemprego, mas se eu não conseguir quebrar essa barreira cultural, eu com certeza vou ter problemas de implementação da IA ou qualquer outra tecnologia. Tá? A IA pode reduzir, né, essa parte aí da atividade humana, o viés humano, em quê? Principalmente que ela utiliza padrões e algoritmos para entender aqueles comportamentos. Então, às vezes, o ser humano, por exemplo, aquela pessoa fez algo errado, mas é meu amigo, tal, vou deixar para lá, tal. Coisa que a IA vai olhar muito para os dados. Isso não está dizendo que ela é melhor ou pior, tá? Tem situações que a ação humana tem que ser, a pessoa errou, mas eu entendo que é uma pessoa que fez um erro, mas é uma pessoa sempre esforçada, tal, merece uma segunda chance. Mas nesse âmbito de não trazer essa carga, entre aspas, emocional, né, não ter um viés humano, olhar para os números, a IA consegue fazer isso de uma escala extremamente maior. Tá? Outra pergunta que pode cair, vamos lá. A IA, na parte da gestão estratégica, o que é que ela mais permite, né? O que é mais importante, mais impactante, né? É que eu consiga simular cenários complexos, né? Em situações que tem muitas variáveis. Então, não é, eu imagine que eu estou no mercado, o mercado é complexo e todo o tempo muda. O consumidor gosta de uma coisa, agora gosta de outra, o concorrente lança um novo produto. Então, essa variação é constante, né? Então, o mercado é complexo, em constante mudança, e a IA vai ajudar de uma maneira muito mais rápida a entender essas variações, essas mudanças que podem ocorrer no cenário mercadológico e financeiro e comportamento do consumidor. Adquirir, né? A adoção de IA nas empresas é considerada um diferencial por quê? Principalmente porque amplia a capacidade de adaptação, então facilmente eu consigo mudar, melhorar, e eu estou aí no foco muito grande de trazer inovação, né? Então a IA aumenta essa questão da produtividade e ela traz essa ideia de se eu estou inovando, eu estou me adaptando rapidamente a novos cenários, tá? A resistência cultural nas empresas pode ser superada através de quê? Principal ponto, fazer um programa, uma sistemática de conscientização e treinamento do pessoal. Então, explicar da importância e também treinar para que ele possa usar a IA da melhor maneira possível, né? Então, isso é extremamente importante, fazer esse trabalho constante de conscientização e de treinamento, né? A IA pode ajudar na redução dos custos? Pode. Principalmente em quê? Porque ela consegue executar alguns trabalhos, principalmente aqueles trabalhos operacionais, numa velocidade muito maior e com menos erro. Então, se eu consigo fazer mais rápido, ou seja, ser mais produtivo e sem erro, eu vou conseguir reduzir custos, né? Algo que eu poderia fazer em uma semana, eu vou fazer ali em 10 minutos. Então, eu vou ser mais produtivo, vou conseguir entregar mais rápido e, consequentemente, também reduzir custos, tá? A análise avançada da inteligência artificial, né? A análise avançada proporcionada pela IA permite o quê? Que eu consiga processar de uma maneira muito mais rápida um grande volume de dados que é humanamente possível de ver. E dados totalmente diferentes, né? Então, quando eu tenho dados, eu quero comparar as informações da minha empresa com o mercado, com o ano passado, com esse ano, é um grande volume de dados e ele consegue entender a integração, né, a correlação entre esses dados e dar algum tipo de sugestão. A evolução das decisões autônomas entre humanos e máquinas representa o quê? É um novo marco, né, para que eu possa ser mais competitivo. Então a IA não veio para substituir, mas veio para agregar bastante. Óbvio, algumas ações bem operacionais ela acaba substituindo, mas ela vem para agregar. Então a tomada de decisão fazendo essa junção de máquina e ser humano é extremamente importante. O futuro da tomada de decisão pertence às empresas que, principal ponto, é que faz isso, que integra o lado humano, a experiência, né,
o entendimento ali de alguns pontos que não são, alguns dados ali que não estão ali no computador, mas está no olhar, tá? Você conversando com a pessoa, ver se aquilo vai dar certo ou não, né? Então é juntar o humano com o lado da inteligência artificial de uma forma harmônica, que um possa ajudar o outro. Beleza, pessoal? Essa é a nossa revisão. Então não esqueça também de assistir o vídeo da NP1 e ela também vai ser para a segunda chamada e a final, caso alguém precise. Valeu, pessoal, tudo de bom, fique na paz.